não só falando de vinho. Onde que a gente tá hoje? Será que vocês já adivinham? Ó, acho que tem algumas coisinhas aqui que vão denunciar, mas chegamos em Urubici, chegamos ontem, né, para aproveitar o feriado da Consciência Negra, e hoje a gente já está preparando o passeio de amanhã, porque um dos principais lugares que a gente queria vir aqui era justamente o Morro da Igreja e a Pedra Furada, só que para esse passeio você precisa primeiro fazer o agendamento online e depois vir tirar sua autorização aqui, ó, que é o Parque Nacional São Joaquim. Então, feito o seu agendamento online, você vem aqui e pega a autorização para você poder subir lá. É super simples de chegar, ele fica atrás do Banco do Brasil, então aqui atrás está a avenida principal de Urubici com o Banco do Brasil. Você faz o seu agendamento, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, ou seja, no comentário fixado, e aí você já pode garantir o seu passeio. Ponto importante, já marca isso com antecedência, porque a gente chegou ontem, mas a gente já tentou fazer o agendamento na quarta noite, a gente não conseguiu horário para hoje, então ficou só para sábado de manhã, e a nossa preocupação é que amanhã tem previsão de chuva, então vamos ver o quanto que a gente vai conseguir aproveitar, mas esse já é o passeio de amanhã. Agora, no dia de hoje, a gente está querendo fazer o Parque do Corvo Branco, porque apesar da Serra do Corvo Branco estar interditada, o acesso ao parque e o acesso à fenda não. Então vamos lá bater umas fotos com a Jamanta, que a Jamanta está sentindo muita falta de viajar. Então a gente já está por aqui, inclusive eu vou colocar um tour do quarto. A gente está mais ou menos a 20 quilômetros do centro de Urubici, porque a nossa ideia era justamente pegar um lugar um pouco mais isolado, com vista, com jacuzzi. Então vou mostrar para vocês um pouco dos passeios que tem aqui em Urubici. Era uma região que eu já estava louco para vir, Urubici e Urupema. Inclusive, se não me engano, Urupema é a cidade mais fria do Brasil. Então acho que dá para perceber o quanto eu gosto de frio, o quanto eu gosto das coisas mais extremas, né? Então bora dar um rolê aqui em Urubici, ver o que a gente vai ter de coisa boa para fazer. E eu vou contando para vocês. Chegamos à vista. Vamos dar uma olhadinha na cabaninha. Vai ser o feriadinho com vista, ó. Bom, lógico que tem bastante coisa para fazer em Urubici, mas também tem São Joaquim. Então, estamos dando um pulinho na cidade do lado, é pertinho, 50 km, uma horinha, pega uma serrinha bonitinha, mas a ideia é visitar a vinícola... Você lembra o nome? Vivaldi. Vinícola Vivaldi. Na verdade, são duas vinícolas bem próximas aqui. Então, a gente vai na Vivaldi, que a gente já viu que não tem necessariamente uma visita, mas tem degustação, e como a gente conversou com o Roberto lá, eles têm um rosé premiado, então vamos ver qual é que é desse rosé, porque até a dica da galera aqui de Urubici, a gente queria fazer o Corvo Branco hoje, mas ele comentou que tem um fenômeno relativamente comum aqui, que acaba acumulando muita nuvem em cima da fenda ou do Parque do Corvo Branco, e que às vezes você ir à tarde e você não consegue aproveitar tanto quanto você ir cedinho e pegar lá tudo com clima aberto, para você conseguir de fato ter aquela visão e ver até o mar, porque eu já tinha ouvido falar que dava para ver o mar da Serra do Corvo Branco, mas eu tinha minhas dúvidas, que parece tão longe do litoral. Então vamos ver como que é essa vinícola Vivaldi. E essa é a Villaggio Bassetti, vinhos de altitude, que esse aqui despertou muito a nossa curiosidade, porque são aqueles vinhos que o Roberto estava explicando que eles são... Tem uma linha com fermentação natural, né? Isso, ele tem fermentação natural. Então, como ele comentou, tem o pão de fermentação induzida e o pão de fermentação natural. Então, muito possivelmente, devem ser outros aromas, deve ser outro tudo, né? Então, por que não vir direto na fonte?
Então vamos ver. A gente veio no supetão, não marcamos nada. Vamos esperar que a gente não dê com o burro na água. Tem um carro só, não tô vendo muita gente ali. Mas ó, Világio Bassete. 1, 2, 3. E ó, a gente já conversou com a recepção ali da Világio. O que a gente achou interessante aqui? A gente tem a opção da gente mesmo fazer o tour pela propriedade, então dá uma olhada nas plantações, esse tipo de coisa, que eles não estão com visita guiada, até porque, segundo eles, na fábrica eles estão no entre safras, estão engarrafando muita coisa, eles não têm esse serviço agora. E tem a opção de degustação, que é justamente na recepção, onde a gente conversou. Depois eu vou mostrar um pouco para vocês aqui como que é a recepção. Vocês viram a entrada, mas o cartão de memória estava cheio, a gente não conseguiu filmar até o final. Mas agora a gente vai dar uma volta na propriedade em si. Vamos ver o que a gente consegue enxergar aqui. Só a gente, né? Fazendo todo esse rolê. Vamos ver se vai ser legal, mas ó, pelo que a gente viu aqui no mapa, a gente vai entrar aqui, dar toda essa volta e depois sair aqui. Então achamos bem interessante que você pode fazer sua própria visitinha aqui. E depois tem o wine bar para você conhecer os rótulos deles, né? Inclusive, a gente estava conversando com eles têm um vinho selvagem da primeira safra que eles fizeram, que foi lá em 2011. Foram feitas garrafas contadas, segundo eles não têm 40 garrafas aqui e tá bagatela de mais ou menos R$800 a garrafa. Mas toda a linha deles hoje já são com fermentação natural, eu achei isso sensacional. Vamos ver, a gente vai experimentar, ver o que a gente acha desse vinho selvagem. Mas ó, aqui já tem cara de ser plantações, lógico, não conheço. Mas olha que interessante, você mesmo poder fazer o seu tour pela propriedade. Aqui tá dizendo. Aí ó, Vinhedo 10, foi implantado em 2017, é um Cabernet Franc, porta-enxertos Pausen 1104, não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Planta 5.100, altitude média 1.301, distância do oceano. Por que será a distância do oceano? Será que interfere Não, depois lá no final. Na coisa do vinho? Mas olha que interessante, ó, tudo asfaltado, então carro de passeio sem ser 4x4 vai conseguir fazer todo esse rolê e você pode fazer no seu ritmo. Ah tá, só lembrando, eu saio falando um monte de coisa e não falo tudo que eu tenho que falar. Tem os pacotes deles de degustação, tem horário. A gente chegou aqui por volta das 14h45, tinha uma que acontecia às 15h15, outra que acontecia às 15h30, né? Só que você também pode chegar lá no wine bar deles e tomar a taça de outros vinhos, então é bem interessante. Agora, esse aqui... 2009, 2063 hectares, 7.657 plantas. 1.314. Aqui vai estar tudo mais ou menos na mesma altitude, né? Nossa, mas olha que vista, hein? Olha que vista desse lugar. Ali, lá na frente tá a BR, acho que vocês devem conseguir ver aquele carro passando. E tamo no meio das uvas. Mas parece que não tem uva aí. Por causa da época, o ciclo dela. Cadê a uva? E pô, a gente viu esse monte de plantinha amarelinha, eu tava achando que era IP, mas é que IP não é pequeno assim. Ó, tem umas roxinhas ali também. Nossa, olha que lugar bonito. Olha isso. Pô, eu gosto muito desses rolês de autosserviço, que aí você faz o seu ritmo. Tá certo que assim, a gente não vai ter aquela aula sobre vinhos, que muitas vezes acaba sendo interessante, mas a gente já consegue aprender coisas novas por conta também. Olha isso. Acho que esse aqui deve ser aquele mesmo vinhedo ou é outro? Cadê o vinhedo do Malbec? Porque eu sou time Malbec. Aqui é um Pinot Noir, acho que é o mesmo vinhedo de vocês, né? Que o Pinot Noir eu já tomei, mas não gostei tanto. Nossa, olha a vista pro lado de cá. Meu Deus.
tem mais 2 vinhedos, Pinot Noir. Ó, esse aqui é outro Pinot Noir. Pinot Noir com Syrah. Com Syrah, ó, Pinot Noir 2006, o que será que quer dizer isso? E aqui é o... Um Sauvignon Blanc. Na verdade é pra dizer, a origem, como é que eu vou explicar? Cada árvore ela tem um tempo, né? Então assim, que nem a macieira pode viver até 100 anos. Então a árvore ela também tem um ciclo. Quando ela fica muito velha, ela também não produz o tanto que ela poderia produzir. Então tu tem, se é uma planta nova, se é uma planta mais antiga, então tu tens esse ciclo de, como ele estava explicando, de hormônio, né? Que a planta tem para poder fazer o crescimento dela ou não. E aqui me chamou a atenção entrar pra cá. Vamos ver no mapa como que a gente tá. Ó, que legal. A gente parou um pouquinho aqui. Aproveitar que não necessariamente a gente fica num lugar atrapalhando. A Jamanta tá conhecendo vinícolas. Até então ela nunca tinha tido essa experiência. E não só falando de vinho, né? Mas uma coisa que eu achei super interessante que a gente descobriu daqui é que São Joaquim, por conta da altitude, das condições geográficas, é um exemplo de produção de uvas não, de maçãs também. Então tanto maçãs quanto uvas tem, digamos assim, as melhores condições para você poder fazer a plantação. Inclusive ele estava explicando que como essas condições ajudam no desenvolvimento, porque a maçã e a uva precisam em torno de 600 a 700 dias de frio para ela poder florescer bem na primavera. Então aqui oferece esse tipo de condição e você consegue ter maçãs que eles chamam de pingo de mel ou favo de mel. Vou consultar o nome certinho e colocar aqui, mas que você vê veios nela justamente por conta desse período que ele tem no frio, que daí vai abrindo esses veios, vai deixando a maçã cada vez mais doce. E uma maçã nessa região, uma macieira, consegue viver mais de 100 anos, como a gente já comentou, né? Finalizamos o tour. A gente foi para todos os caminhos possíveis, até caminhos que acho que não eram possíveis, mas não tinha placa, a gente acabou entrando. Mas ó, vale muito a pena. Lógico, talvez você não vai ter aquela aula sobre vinhos, mas pelo menos você vai conseguir conhecer um pouco de como é a parte das plantações, né? É tudo bem identificado, bem organizado, é tudo asfaltado, então acho que super vale a pena. Agora a gente vai voltar lá na recepção, dar uma voltinha lá no wine bar, tirar umas dúvidas também, porque, pô, por que toda placa tem a distância do mar? O que a distância do mar influencia, sabe? Aí vai batendo a curiosidade e vamos ver o que mais de informação a gente consegue trazer. Mas assim, ó, eu já acho que vale super a pena, principalmente se você está viajando mais budget, assim, não tem tanta grana para pagar para aquele almoço harmonizado, você consegue vir aqui, dar uma volta na propriedade, conhecer as plantações, depois degustar um vinho. Tipo, você pode escolher a taça, lógico, não vai ter o selvagem de R$800 para você degustar lá, mas terão outras linhas, né? Então é uma maneira budget de você fazer uma visita numa vinícola, porque tiveram algumas que a gente estava de olho aqui, mas poxa, teve uma que o almoço harmonizado era R$580, assim. Lógico, imagino que deve super valer a pena, mas, né, não sei se vai ser pro momento agora, né? Mas olha, a propriedade aqui é linda, viu? Olha, já tipo vale só pela paisagem, é super alto, tem uma puta vista e você ainda vai conhecendo as plantaçõezinhas. Bacana demais. É isso, terminamos a visita, então a gente andou por todos esses campos aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar assim, porque com esse face track eu fico perdidinho, mas passamos por todos esses campos, não conseguimos encontrar Malbec. Depois eu perguntei para eles aqui, eles não têm plantação de Malbec. E informação importante, por que toda plantação tinha distância do oceano? Porque a distância do oceano também influencia na acidez da uva. Cara, a gente tá, sei lá, no meio do estado de Santa Catarina e mesmo assim o oceano ainda vai influenciar na safra, né? Então
toda vez que eu tenho um pouco mais de contato com vinho, acho super legal que é quase uma arte, não é simplesmente uma produção, né? E aqui, ó, tem a recepçãozinha que eu falei para vocês. Assim, você pode fazer toda a visita das plantações aqui por conta, a pé, de carro, de bike. E aqui tem o wine bar deles, tem degustação. A degustação deles é a partir de R$90 com 5 rótulos. Claro, tem outros níveis, acho que o próximo nível é a degustação premium com 7 rótulos. Então assim, vale super a pena. Se você quer conhecer uma vinícola e não tem um budget tão alto, aqui acho que super vale a pena. Você passeia pelas plantações, depois vem provar um vinho. A gente provou 2 vinhos brancos, um, digamos assim, mais selvagem, mais envelhecido. Não gostei muito do mais caro, mas eu também não tenho tanta experiência com vinhos brancos, né? Mas fica a dica, ó, a Világio, aqui em São Joaquim, se você estiver pela região de Urubici, vai poder curtir toda essa vista. E agora a gente vai para a próxima, que é, deixa eu ver se consigo apontar ela, que é essa que tá aqui para cima, que é a última vinícola do dia. E agora, a última vinícola do dia, a Vivalti, que ó, é coladinha com o tour que a gente fez. Aqui a gente já viu que não tem visitação, é mais wine bar, e muito provavelmente a gente não vai conseguir filmar lá dentro, mas vamos pelo menos aprender um pouquinho mais sobre vinhos, né? Então estamos encerrando o dia em São Joaquim com essa vista, porque vocês viram, né? Tem a parte do tour da Világio, que a gente fez a pé, a parte da recepção ali não pode filmar lá dentro, eu acho correto, então eu não vou filmar. Aqui, agora a gente tá na Vivalti, que também tem um wine bar, mas assim, eu acho meio mancada filmar dentro do wine bar, tal, que eu acho que é bacana a pessoa vir ter a experiência, né? Mas aqui a gente não tem visitação para as plantações, você pode degustar todos os vinhos da Vivalti. Ponto que eu achei bem interessante, a gente pagou acho que R$25 na taça, a gente pegou também uma focaccia, estava muito boa por sinal. Então você também consegue comer alguma coisinha, tomar um vinho, conhecer um pouco mais da história da Vivalti, só que a cereja do bolo que a gente descobriu aqui que eu achei maravilhoso, tem um ponto de apoio para motorhome aqui. Então você tem, ó, ponto de água, ponto de energia e olha a vista que você vai ter do seu motorhome. Já imaginou você pernoitar aqui e ver o nascer do sol a 1.300 metros de altitude aqui em São Joaquim, já numa vinícola? Então acho que super vale a pena. E o que eu achei legal é R$80 por carro, não é R$80 por cabeça. E esse valor você ainda converte em crédito para você usar na loja de vinhos. Então, ou seja, vai ser quase de graça. Você toma um bom vinho, pernoita num lugar lindo desse, vai acordar com essa vista. Ó, você vê, a Jamanta até já combina com esse lugar, hein? Aqui a gente está hospedado em Urubici, mas se você estiver na região de São Joaquim, vale super a pena. Eu não sabia que isso existia, a gente descobriu aqui. Então já fica a dica se você estiver pela Serra Catarinense.